Compulsão alimentar, vou falar um pouquinho, vou contar um pouquinho da minha experiência com isso. Então assim, eu fiz agora 3 posts, estão aqui no feed, sobre compulsão alimentar, falando exatamente o que é. Porque a primeira coisa que é importante nesse assunto é definir o que é compulsão alimentar, porque existe uma banalização imensa, todo mundo acha que tem compulsão, então precisa entender o que é. A compulsão alimentar, ela é como qualquer outra compulsão. Eu digo que ela é como qualquer outra compulsão no sentido de que ela é caracterizada pela repetição de um impulso. Então, normalmente, a pessoa que tem uma compulsão, seja ela por comer, por compras, por sexo ou por drogas, ela tem um primeiro cenário de sofrimento que ela quer aplacar. Então, ela tem um trauma, ou eu vou contar do meu como que de onde veio, mas ou ela tem uma situação que ela viveu, ou ela tem uma dor, ou ela tem um sofrimento. E aí ela quer aplacar esse sofrimento. Então, como que ela faz? Ela faz uma coisa prazerosa. Ou ela come, ou ela compra, ou ela faz sexo, ou ela usa drogas, seja o que for, é algo prazeroso. Só que esse algo prazeroso dura pouco tempo. E como a dor, o sofrimento, o trauma não duram pouco tempo, eles estão constantemente ali, ela vai então repetir essa ação prazerosa na tentativa de aplacar a sua dor novamente. E é justamente a repetição impulsiva dessa coisa do que gera prazer momentâneo que caracteriza o transtorno. Então, gente, é uma pessoa que ela tem o impulso em fazer algo que é prazeroso de uma forma que ela não controla. Esse impulso dificilmente é seletivo, não existe compulsão por chocolate. Então não chama compulsão nesse caso, chama descontrole, chama ansiedade, chama qualquer coisa, mas não banalize o termo compulsão alimentar. Então assim, o que eu tive na minha experiência, eu já contei aqui muitas vezes que quando eu era novinha, bem novinha, criança, minha família passou muita dificuldade. E a gente teve várias épocas de não ter o que comer em casa. Então, eu me lembro que quando eu ia na casa de um priminho, de um amiguinho da escola, enfim, eu lembro da minha mãe falar pra mim, come tudo que você puder lá, porque chegando aqui, não vai ter. E eu tinha esse comportamento, onde eu tava numa festinha, ou na casa de um amiguinho, ou na escola, eu comia o máximo que eu podia, porque eu sabia que em casa não ia ter. Acontece que depois de um tempo, essa situação em que minha família não tinha o que comer direito e tal, essa situação passou. A gente melhorou de vida, a gente nunca mais faltou pra gente nada em casa. Só que esse comportamento ficou embutido em mim. Então, assim, eu continuava me comportando na vida como se eu ainda vivesse aquela dificuldade. É a mesma coisa daquelas pessoas que vivem o pós-guerra, sabe? A pessoa que viveu uma época de guerra e aí ela aprendeu a acumular comida em casa porque não sabe quando vai ter comida de novo. Aí a guerra já acabou, mas ela continua vivendo desse jeito. É mais ou menos isso. Então, eu consigo me lembrar dos primeiros episódios que eu tinha, eu era novinha ainda, sabe? Eu lembro de ir na casa de uma amiga minha, a Renatinha, na época, eu era criança, e eu lembro de ter um saco de chocolate na casa dela, que a família dela, a mãe dela, guardava chocolates, assim, mas muitos, mas tipo assim, pra família, comer ao longo da vida, sei lá. E eu vi esse chocolate sendo guardado num armário. E eu acordei de noite criança e fui lá e comi tudo que eu podia daquele chocolate. Eu fazia muito isso, de comer escondido, na casa dos outros e tal. Só que eu não tava mais vivendo aquela dificuldade, mas eu ainda me comportava assim. E aí, gente, esse comer compulsivo não é prazeroso. Entende? Eu não me deliciava com o que eu tava comendo e ficava, não, você vai botando pra dentro, não tem essa coisa do sentir o gosto, sabe? É uma coisa compulsiva. Então, assim, quando eu já tava maior, quando eu já tava grande, eu devia ter o quê? Uns 24, 23 anos, eu vou contar como é que foi minha luta com isso e como que eu melhorei, mas enfim, 23, 24 anos eu ainda sofria bastante com isso. Então, eu me lembro de comprar muita coisa no supermercado, mas muita coisa mesmo, tipo assim, 6 pacotes de bolacha, 2 pacotes de salgadinho, 2 latas de leite condensado, um pote de 2 litros de sorvete e bater tudo isso dentro do liquidificador junto e tomar o liquidificador assim, ó, no copo do liquidificador. Você entende o que é a compulsão? Eu não tava me deliciando com aquilo. Na minha cabeça, eu só tinha que pôr aquilo pra dentro. E é uma coisa, gente, que você não consegue controlar. Então, por várias vezes, eu comprei muita coisa e aí tive o episódio de comer tudo. E assim, você come até estufar a barriga. Por muitas vezes, eu fazia método purgativo, então eu vomitava e aí voltava a comer.
Então, o negócio é, por várias vezes eu lembro de eu pegar aquela comida toda, comer tudo, vomitar, comer mais, e aí assim, ao final, a hora que acaba, você fala, ai, acabou. Daí, tipo, a gente se sente muito culpado, se sente um lixo, aí você fala, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais. E aí eu lembro de jogar a comida fora, no lixo, aquele resto, e dormir, chorando, mal pra burro. No dia seguinte, acordava de manhã, eu ia lá no lixo e pegava toda aquela comida do lixo, suja, e comia de novo. Você entende? É uma questão, gente, que tá muito além de, perdi o controle e comi 2 barras de chocolate e sou compulsiva. Não, não é. Você tá só com descontrole. A compulsão alimentar é um negócio muito, muito, muito mais, é um buraco muito, muito mais embaixo. E aí, por que eu defendo tanto e falo tanto e bato tanto na tecla de que dieta não causa compulsão alimentar, jejum não causa compulsão alimentar? Porque se dieta e jejum fosse a causa, então todas as pessoas que fazem dieta ou jejum teriam compulsão. Mas não são todas as pessoas. Quem são as pessoas que fazem jejum e dieta e desenvolvem compulsão alimentar? São aquelas pessoas que têm o distúrbio. Só que o distúrbio, ele não tem a causa no sintoma. Então, o grande negócio é o seguinte, é a mesma coisa quando a gente compara, quando a gente faz exemplos para poder entender. É a mesma coisa de eu dizer que, olha, eu fui muitas vezes a 25 de março e lá é tudo muito barato, tá tudo sempre em promoção. E aí eu fui lá umas 5, 6 vezes e eu me tornei uma compulsiva por compras. Agora eu compro o que eu não preciso, me endivido, só me sinto feliz comprando. Não. O que causou minha compulsão por compras não foi a 25 de março. Foi um distúrbio na minha cabeça. Eu tenho algo aqui programado, seja um trauma, seja uma situação, seja o que for, e aí é essa coisa que precisou de um gatilho para se manifestar. E o gatilho foi, no caso do meu exemplo, a 25 de março, ou o gatilho foi o jejum, ou o gatilho foi a dieta, mas entenda, a dieta e o jejum não causaram isso, eles desencadearam esse gatilho. E por que é importante entender isso? Por que isso faz diferença? Porque se eu achar que a dieta e o jejum causaram o transtorno alimentar, basta eu parar de fazer dieta, parar de fazer jejum e o transtorno vai parar. Mas não vai. Por quê? Porque não é a causa, é só o sintoma. Sendo assim, como é que a gente trata a compulsão alimentar? Do jeito que eu tratei. Então, o negócio é, se o problema está aqui, eu preciso tratar aqui. É por isso que eu falo que não tem dica de quais alimentos ajudam a compulsão alimentar. Gente, é tão bizarro falar que existem alimentos que ajudam a compulsão alimentar. É bizarro como se eu falasse quais as lojas que ajudam a compulsão por compras. Não tem isso. O grande negócio é o que ajuda é tratar a cabeça. Então precisa fazer terapia. O tratamento medicamentoso é importante? É importante em muitos casos. Eu fiz meses de tratamento medicamentoso também. Para algumas pessoas vai ser necessário, para outras pessoas não vai. Tudo depende de cada caso. Quem vai avaliar isso, quem vai dizer se precisa ou não é o médico. Então tem que passar pelo psiquiatra, explicar a situação. E se o psiquiatra achar que precisa, ele vai medicar. Agora, a medicação, ela também não resolve o problema, porque a medicação também trata o sintoma. Então, quando a pessoa medica, ela se sente um pouco mais leve, um pouco menos ansiosa, um pouco mais feliz, ela sente que tem mais controle. Só que, lembra que a raiz do problema dela está no pensamento. Então, ela vai usar a medicação enquanto ela trata o pensamento aonde? Na terapia. E a terapia é com o psicólogo, ou em grupo, ou sozinho. Agora, o negócio é, gente, tratamento com psicólogo é igualzinho a relacionamento. Então, às vezes eu ouço das pessoas assim, eu já tentei, já tentei vários, não dá pra mim. Não. É igual relacionamento. Tem gente que acerta no primeiro namorado. Tem gente que namora 35 e até hoje não acertou. Porque é desse jeito. Você vai passar por um psicólogo, não vai bater a pele. Aí você passa pelo outro, ele não entendeu o que você falou. Aí você passa pelo outro, não deu certo. E é tentativa e erro sempre. Gente, eu passei por vários